E aí pessoal, aqui é o Lucas do canal VetNaNet e bem-vindos a mais um vídeo. Na aula de hoje a gente vai falar de neoplasias. A gente vai dividir essa aula em duas. E essa vai ser a primeira aula de neoplasias do nosso módulo de patologia geral. Lembrando que a aula de hoje é totalmente baseada nos livros Patologia Geral Veterinária Aplicada, do Warner, na Patologia de Bogliolo e na Patologia Base Patológica das Doenças de Hobbes e Caltron. Para começar, a gente tem que falar o que é neoplasia. Neoplasia é a proliferação anormal de células e tem crescimento autônomo e tende a perder sua diferenciação em consequência de alterações nos genes que regulam o crescimento e a diferenciação dessas células. E é importante saber que essa neoplasia ela persiste mesmo não tendo um estímulo constante. Então, se teve o estímulo para ela se formar, mesmo que esse estímulo seja retirado, ela vai poder continuar o seu crescimento. E quais são os princípios básicos dessas neoplasias? Se resume praticamente em três, que é a neoformação celular, formação de novas células. Ela é não regulada e irreversível, como eu falei, ela não pode voltar, ela não é um processo adaptativo. E ela também não é regulada. E ela também é distinta de hiperplasia e de reparo, que são processos que poderiam ter uma certa confusão assim, pela semelhança em alguns aspectos, mas ela chega a ser bem distinta. E temos que lembrar que neoplasia é diferente de tumor, porque nem todo tumor é uma neoplasia. Que o tumor é um aumento de volume. Assim, um tumor pode ser uma hiperplasia, uma hipertrofia, inflamação ou uma neoplasia. Mas nem todo tumor vai ser uma neoplasia. Vou falar alguns termos para vocês para facilitar o entendimento. Cancerologia ou oncologia é o ramo da medicina que vai estudar essas neoplasias. Cancerígeno e oncogênico é o estímulo ou agente causador do câncer, que a gente vai falar mais disso na próxima aula. E desmoplasia, que é estroma colagenoso produzido pelas células tumorais. Então ela vai produzir esse estroma para guiar o seu crescimento. E como a gente vai classificar essas neoplasias? Primeiro, pelo comportamento clínico preditivo, que é se ela é benigna ou maligna, que são os cânceres. O critério histomorfológico, que é o aspecto microscópico que ela possui. E o critério histogenético. Que é qual é o tecido de origem dessa neoplasia, que pode ser epitelial, como da epiderme, epitélio respiratório, digestivo, urinário, genital, as glândulas e as células de origem na neuroectoderma. Ela pode também ser mesenquimal, que é o tecido conjuntivo, adiposo, muscular, ósseo ou cartilaginoso. E também de células redondas, que são os linfócitos, monócitos, plasmócitos, etc. E a gente falando do critério histomorfológico, vamos falar primeiro da epitelial. Ela pode ser benigna ou maligna. Quando é benigno, vai receber o prefixo oma. E quando é maligno, vai ter sar. E quando é maligno, vai ter carcinoma. Então, por exemplo, uma neoplasia benigna epitelial
no revestimento vai ser um papiloma. Granular vai ser um adenoma. Mas se for maligno e no revestimento vai ser um carcinoma espinocelular, por exemplo. Ou um adenoma sarcoma de estômago, por exemplo, se for glandular. E falando de célula mesenquimais, também vai funcionar da mesma forma, do benigno receber o oma, o prefixo oma, e o maligno receber sarcoma. Então, por exemplo, nos vasos vai ser, quando é benigno, angioma, no tecido fibroso, fibroma, tecido ósseo, osteoma, tecido cartilaginoso, condroma. Mas quando é maligno e apresenta nos vasos, vai ser o hemangiosarcoma. No tecido fibroso, um fibrosarcoma. No tecido ósseo, osteosarcoma. Tecido cartilaginoso, condrosarcoma. E assim vai. E quando essas neoplasias ocorrem em células redondas, elas vão ter uma nomenclatura própria. E vale a pena a gente ressaltar dois tipos de neoplasias que ocorrem muito, que são os teratomas, que podem ser benignos ou malignos, e eles têm origem de células totipotentes. Eles têm uma mistura aleatória de elementos, de elementos das 3 camadas germinativas. Então eles podem ter de tudo um pouco, de pelo, pele, dentes, cabelo, tecido adiposo, tecido de algum epitélio, tecido ósseo, entre outros. E também temos falado do blastomas, que é um tumor que reproduz estruturas com características embrionárias. Então ele pode estar presente no feto, sua transformação maligna durante a gênese dos tecidos, e no adulto, que é a transformação maligna de resquícios de tecido embrionário. Um exemplo que nós temos é o nefroblastoma. Falando do impacto na saúde, geralmente as neoplasias benignas não causam tantos danos quanto as malignas, mas elas podem causar. Por exemplo, uma neoplasia que pode causar obstrução pelo seu crescimento e acabar fazendo a obstrução de vasos sanguíneos, por exemplo, ou de fluido do cérebro espinhal. Então ela pode comprometer a vida do indivíduo. Ela pode causar hipóxia, infarto, hidrocefalia até. Tudo devido a essa obstrução causada por uma neoplasia benigna que normalmente não causaria tantos danos. Lesões benignas ulceradas podem causar hemorragias ou atuar como porta de entrada para infecções secundárias de micro-organismos no tecido onde elas estão presentes. Outro fator também é o hiperadrenocorticismo, que pode ser causado por neoplasias benignas endócrinas funcionais. Então elas podem causar até distúrbios sistêmicos, porque vai ter a maior produção de tecido glandular, que vai produzir mais hormônios e pode afetar todo o corpo por esse desequilíbrio hormonal. E também temos o fator de compressão, por exemplo, uma neoplasia no tecido cartilaginoso. Mas se for, por exemplo, na região da cabeça, pode causar a compressão do cérebro e causar vários danos ao indivíduo. Então, falando da neoplasia em si, ela se inicia com a mutação de uma única célula, que essa única célula vai ter uma mutação que vai se tornar uma célula que não vai ter efeito da apoptose, então ela não vai morrer, e ela vai gerar clones dela por causa da sua alta proliferação. Ela vai gerar clones também que não vão morrer, então elas vão gerar clones mortais, por assim dizer.
ela se torna detectável clinicamente com aproximadamente 1 milhão de células, que vai ocorrer depois de 30 divisões. Então é muita coisa. Então quando detecta clinicamente, já está no estado bem avançado. Por isso que o paciente tem muito mais chance de recuperação quando ele descobre a neoplasia no início. A angiogênese e o crescimento tumoral. Quando o tumor começa, ele não tem vascularização para levar nutrientes para as células. Então eles estimulam fatores angiogênicos, que são fatores de crescimento endotelial, que vai fazer com que os vasos sanguíneos ramifiquem para a região para poder nutrir esse tumor. O tumor vascularizado pode crescer e se expandir praticamente infinitamente, porque ele vai ter todo o nutriente que ele precisa para crescer. E como ele não vai receber o efeito da apoptose, ele vai poder crescer o tanto que ele quiser, por assim dizer. E como a gente faz a diferenciação entre benigno e maligno? A diferenciação é principalmente pela diferenciação e anaplasia das células, a velocidade de crescimento e a invasão local. Aqui a gente vê a diferença entre os dois, gravem essa imagem e quando a gente falar sobre as diferenças, vocês vão ver como as diferenças estão afetando cada um. A invasão local. Os tumores benignos geralmente são massas coesas e bem delimitadas. Como vocês estão vendo na imagem, elas são bem delimitadinhas assim. E geralmente, muitas vezes, elas têm uma margem de tecido conjuntivo condensado, que é a cápsula em volta delas. Já as neoplasias malignas, eles são invasivos. Então eles infiltram e destroem tecidos, como vocês estão vendo na imagem, ele vai entrando para dentro de outros tecidos. Eles não possuem cápsula e eles são muito mal delimitados, como vocês também podem ver. Então, numa retirada cirúrgica dessa neoplasia maligna, vai ser muito mais complicado, porque a outra tem uma cápsula em volta dela, é bem delimitada, ela praticamente vai ser tecnicamente fácil de você tirar ela inteira. Mas na neoplasia maligna você não consegue ver onde ela começa, onde ela acaba com clareza. Não tem a cápsula para delimitar. Eles são invasivos, então ele já pode ter entrado para o tecido. Então por isso mesmo tem uma margem. E quando faz a cirurgia, você vai tirar uma margem a mais dessa neoplasia para poder garantir que retirou ela toda. A velocidade de crescimento. Os benignos geralmente crescem lentamente ao decorrer dos anos, mas os malignos crescem muito rápido. Essa é a principal diferença, falando de velocidade entre eles, mas é importante lembrar que essa velocidade nem sempre é constante, então eles podem crescer, aí dar uma diminuída no ritmo de crescimento, depois voltar a crescer. Não é garantia de estar totalmente sempre na mesma velocidade. E a diferenciação é a anaplasia. E como eu falei, o benigno é bem diferenciado. Então ele realmente tem células do TCL mais parecido com o tecido normal, por assim dizer. E o maligno vai de bem diferenciado, então ele também pode ser parecido a indiferenciado. Então ele pode ter células que são muito diferentes do tecido que ele está, que são células que não apresentam diferenciação clara. A anaplasia é a falta de diferenciação celular que a gente está falando.
Então, quando a neoplasia tem a neoplasia tem a anaplasia, ela é geralmente maligna, e o grau dessa anaplasia correlaciona com a agressividade da neoplasia em si. Porque quanto menos diferenciado, mais capacidade proliferativa essas células vão ter. Então, falando das características microscópicas, a gente vai ver o pleomorfismo nuclear, que é a anisocariose, e celular, que é a anisocitose. Então, a gente vai ter núcleos e também células de vários tamanhos diferentes. Elas não vão estar mais como é o tecido normal, que as células geralmente têm praticamente o mesmo tamanho. Vai ter vários tamanhos diferentes dessas células. Vai ter um aumento da relação núcleo-citoplasma, que geralmente vai ser 1:4, 1:6. Nesse caso pode chegar a 1:1, essa relação do núcleo do citoplasma. Pode apresentar hipercromatismo, que é o núcleo vai ficar intensamente corado devido ao aumento anormal do DNA. Os nucleolos proeminentes ou múltiplos, devido à produção de RNA ribossômico necessário para a produção da proteína, que é o desenvolvimento da neoplasia em si, né? E vai ter mitoses abundantes e atípicas, que é devido à atividade proliferativa. E essas, então vai ter mitoses abundantes, e essas mitoses atípicas, o que elas vão ser? Vão ser figuras que não se parecem com as fases normais da mitose que vocês já devem conhecer. Então, por exemplo, na imagem tem aí as chamadas figuras de mitose, que são células que estão fazendo a mitose, mas a mitose dela é completamente diferente de uma célula normal, por assim dizer. Ela vai apresentar a aparência uma aparência muito anormal. E também pode ter células tumorais gigantes, devido ao pleomorfismo que eu falei. Aí ela pode ter múltiplos núcleos, e por isso é importante não confundir com a inflamação. Como a gente viu na aula de inflamação, na aula de inflamação tinha as células gigantes lá também, mas que é importante vocês não confundirem a neoplasia com a inflamação. E a diferenciação funcional. As células diferenciadas, que geralmente estão no benigno, mas também pode estar no maligno, elas retêm a capacidade funcional. Então, as células produzem um hormônio, as células neoplásicas, que são nesse tecido, podem também produzir esse hormônio. Elas mantêm sua função. Em células indiferenciadas ou anaplásicas, tem pouca capacidade de exercer função na célula normal. Mas, como não é exato, algumas podem aparecer com funções não previstas antes. Então a célula pode, por essa falta de diferenciação, ela pode aparecer com uma função que ela não tinha antes, ela aparecer agora nesse tecido. Então, para fazer um resuminho para vocês, para a gente separar os tipos de neoplasia, vamos pensar que benigno geralmente são pequenos, entre aspas, né? Porque a gente está falando de uma comparação entre o benigno e o maligno, mas não que ele vai ser pequeno em si, né? Ele vai ser bem delimitado, um crescimento lento, geralmente, não invasivo, o mais importante de tudo, não metastático. Metástase é uma característica exclusiva do maligno, que a gente vai falar na próxima aula
como ocorre essa metástase, o que ela é, mas é a migração desse câncer para outras áreas do corpo, né? E essa neoplasia benigna vai ser bem diferenciado, como a gente falou. E o maligno, em comparação, ele vai ser grande, entre parênteses de novo, entre aspas, desculpa, mal delimitado, com crescimento rápido, podendo ter áreas de hemorragia e necrose devido a esse crescimento e a destruição tecidual que ele vai causar. Ele é localmente invasivo, metastático e pouco diferenciado. Geralmente, como eu falei, tem casos que ele pode ser bem diferenciado. Então a gente vai ver muito nele núcleo cromatina frouxa, que vai apresentar a grande atividade dessa célula. Então, agora a gente vai voltar na imagem que eu falei e vocês vão poder observar que o tumor benigno, bem delimitado, bem diferenciado, provavelmente com a cápsula em volta, sem fazer invasão do tecido, sem fazer metástase, e com a estrutura do tecido, a arquitetura, né, do tecido, um tanto quanto preservado. Já o tumor maligno, com células anaplásicas, fazendo invasão do tecido e também metástase para a corrente sanguínea, que vocês podem observar, sem delimitação, sem cápsula. Vocês vão ver que ele está invadindo todo o tecido. E não tem como mostrar na imagem, mas a taxa de crescimento do tumor maligno vai ser bem maior do que do tumor benigno. Então, na aula de hoje é só. Muito obrigado. A gente vai continuar esse tema na próxima aula. Então, voltem no canal para poder continuar vendo a próxima aula. Então, se gostaram, deixa o gostei, se inscrevam no canal, ative o sininho. E recomendo esse vídeo para um amigo para ajudar a gente. E também a um amigo que tiver com dificuldade na matéria. Obrigado.